Olá, boa noite a todos e a todas. Bem-vindos e bem-vindas aqui a mais uma live da Matra 12 no nosso domínio @Matra 12 Brasil. Estou fixando o tema da live. Hoje, dia 25 de março de 2021, são 20 horas. O tema da nossa live de hoje é pandemia e saúde mental. A nossa convidada é a psicóloga Caroline Carnevale, que acabou de entrar na live. Boa noite a todos e todas que estão adentrando aqui na live. Um agradecimento especial para minha amiga e colega Andréia Cristina Souza Raus Valdrigues, que sempre me acompanha aqui nas lives e me ajuda como suporte. Eu dou um olá especial à Patrícia Medeiros, minha colega também, ao Dr. Gustavo, à minha mãe Ana Maria e minha irmã Ana Paula. Saúde mental é difícil tê-la e mantê-la, ainda mais em tempos de pandemia. Tempos difíceis, tempos duros, em que nós esperamos chegar o fim logo, mas ele não está chegando. Então, portanto, a live de hoje é para tratar sobre isso, sobre pandemia e saúde mental, como uma forma de tentar manter a saúde mental e ter a saúde mental em tempos pandêmicos. Vou dar um alô especial ao Dr. Jefferson e ao meu colega da 9ª região, Felipe Calvi. A Sônia Carnevale também, olá Sônia, que é mãe da nossa convidada Caroline Carnevale. Um grande orgulho, né, Sônia? Vou convidar a Carol aqui. Vamos aguardar o ingresso da Carol. E é bastante importante. Oi, tudo bem? Olá, boa noite. Boa Tudo noite. bem, e você? Tudo jóia. Bom te ver aqui, em definitivo, na Matra 12. Se você quiser Obrigada. se ajeitar aí na câmera, de alguma forma, fique bem à vontade. Eu estava falando da importância do tema da nossa live, de saúde mental, que já é difícil tê-la em tempos normais e ainda mais em tempos pandêmicos. Eu vou me apresentar agora. Eu sou Patrícia Santana, juíza titular da primeira vara do Trabalho de Lages, Santa Catarina, diretora de comunicação da Matra 12 e conselheira da Ana Matra. Eu vou ler, Carol, aqui agora o seu currículo, porque é praxe das nossas lives aqui na Matra 12, que tem por intuito apresentar o nosso convidado ou a nossa convidada. Mas, no seu caso específico, eu quero mostrar para todos e todas que nos acompanham o seu extenso currículo, mesmo considerado a sua pouca idade e há pouco tempo que você está formada. Eu, de fato, fiquei bastante impressionada com tudo que eu li desde a primeira vez que você mandou. Então, eu vou ler aqui, te dou os parabéns pelo seu empenho e pelo seu engajamento nessa área da psicologia, que eu acredito que seja bastante difícil. Bom, eu vou dar um alô especial antes de ler o seu currículo para o nosso amigo, advogado, Rafael Miziara, que já fez 2 lives aqui pela Matra 12 e certamente em pouco tempo fará a terceira e já estou convidando ele. Em pouco tempo, aguarde aí, Miziara. Bom, Caroline Carnevale, a nossa convidada, possui graduação em psicologia pela Universidade do Planalto Catarinense, Uniplac, em 2009. Especialização em oncologia pelo IBRAT, 2014. Mestrado em saúde e ambiente pela Universidade do Planalto Catarinense, 2018. Atualmente está concluindo a formação em psicanálise pelo Núcleo Brasileiro de Pesquisas Psicanalíticas e cursando pós-graduação em psicanálise pela mesma instituição. Atuou como pesquisadora principalmente nos seguintes temas: a comunicação do paciente oncológico e a família, luto e terminalidade na área oncológica, a percepção do paciente oncológico acerca de sua saúde e seus ambientes, social, trabalho familiar no sintoma, diagnóstico e tratamento do câncer. Trabalhou na área clínica
com atendimento a pacientes adultos no Sistema Único de Saúde e prestou serviços a crianças e adolescentes no Programa de Atenção Psicossocial, bem como na Secretaria da Educação do município de Lages. Proferiu conferência como palestrante para o curso de medicina com o tema A Tempestuosa Adolescência. Foi docente no curso de psicologia da Uniplac, orientadora e supervisora de estágio em psicologia hospitalar. Também docente na pós-graduação pós-graduação em oncologia na cidade de Florianópolis, através da faculdade IBRAT. Atualmente realiza atendimentos clínicos adulto e infantil em seu consultório particular e online em uso da abordagem psicanalítica. Então, Carol, parabéns pelo seu currículo, parabéns, e eu fico muito feliz por você ser uma filha lagiana. A palavra está contigo, então, para as suas considerações iniciais. Obrigada, boa noite a todos que estão presentes, né? Já vi vários rostinhos conhecidos, que legal que a gente está aqui junto essa noite para dividir um pouquinho do conhecimento, né? Eu acho que estamos passando por esse momento todos juntos, e uma das coisas que a psicologia nesse momento frisa com bastante intensidade é que passaremos com mais tranquilidade se passarmos juntos, né? Ainda que a presença física esteja impedida nesse momento, eu acho que é sempre importante a gente frisar que o afeto ele não está isolado. Então a gente deve e pode encontrar formas de estar presente, né, e de dividir informações, como estamos fazendo agora, justamente no sentido de solidariedade. Eu acho que esse sentimento de solidariedade nos faz sentir pertencentes. E isso é muito importante nesse momento que a gente se sente tão isolado, tão desamparado e às vezes até ignorado, né, de certa forma. Bom, Carol, muito obrigada. É uma honra tê-la aqui. E eu te agradeço muitíssimo ter aceitado o convite prontamente. Eu vou partir para a primeira pergunta. Nós fizemos algumas perguntas, recebemos algumas dos colegas e pelo Instagram da Matra 12 e selecionei as que eu considerei mais importantes e na medida que aqueles que nos ouvem entenderem que tem alguma pergunta que acha relevante, pode fazer aqui nos comentários que a gente vai tentar responder. Bom, a primeira delas é a seguinte: sentimento de fracasso, ausência de futuro, desesperança, medo irracional, ou até às vezes um pouco racional nos dias de hoje, pavor, sofrimento pelas mortes desnecessárias. Tudo isso está em nós, dentro de nós, no período da pandemia. O que tudo isso significa em termos de saúde mental? Bem legal essa tua pergunta, Patrícia. A gente está num momento em que a gente está encarando vários sentimentos que, por muitas vezes, podem ter passado batido. Acho que o sentimento mais frequente e mais comum atualmente é o medo. E aí eu acho importante a gente lembrar que o medo é um sentimento natural e necessário ao ser humano, né? Eu costumo explicar aos meus pacientes que se a gente não tivesse esse sentimento de medo, que na realidade é uma proteção, a gente atravessaria a rua sem olhar para os lados, a gente entraria no mar sem se preocupar em voltar, né? Então, em certa medida, o medo nos priva de muitos perigos, né? Porém, ninguém imaginava passar por uma pandemia e ainda mais quando o inimigo é invisível, né? Então, em virtude de tudo isso, estes outros sentimentos que você citou, né? Desesperança, tristeza, tudo isso está vindo à tona, né? E as pessoas, eu percebo que as pessoas estão confusas ao se deparar com esses sentimentos e sem saber como resolver essas situações, já que, como você falou bem no início da live, a gente ainda não vê uma luz no fim do túnel para tudo isso acabar, né? Começamos no ano passado com
um lockdown de 15 dias, imaginando que a situação poderia melhorando, e estamos há um ano nessa situação onde finalmente a vacina está aí, né? Está por aí, mas ainda é uma realidade um pouco distante de todos nós, né? Infelizmente. Então, acho que é bem importante, bem pertinente a gente conversar sobre isso, porque esses sentimentos estão no nosso dia a dia e eles não têm prazo para ir embora. À luz da psicanálise, a gente costuma dizer que esses sentimentos, eles sempre existiram em nós. É como se a pandemia escancarasse todas essas verdades para a gente, né? Então, se a gente for fazer uma análise psicológica, uma pessoa que tem uma tendência a ser mais ansiosa, nesse momento vai se demonstrar com mais medo, às vezes com alguma tendência ao toque, às vezes com um choro excessivo. Então, dependendo de como internamente cada um esses sintomas, esses sentimentos vão vindo à tona, e é importante que a gente não cale eles, né? Que a gente tome cuidado ao medicá-los, porque eles falam da gente, eles falam da nossa história, eles falam das expectativas que nós temos de futuro, eles falam dos nossos medos e dos nossos limites. E eu acho que é bem importante a gente ter clareza sobre todas essas questões. Esse, para mim, é o grande diferencial entre fazer terapia e não fazer terapia. A pessoa que faz terapia, ela conhece os seus limites. Eu costumo dizer que fazer terapia é como andar com um espelho. Então, a pessoa vai estar sempre se observando e percebendo, não, isso eu estou disposta a fazer, ou acho que isso para mim é demais hoje. Preciso me organizar melhor, preciso pensar um pouco nisso, preciso dizer não, né? Então, todas essas questões são questões bastante pertinentes no nosso momento atual e que contribuem à medida que a gente começa a colocar isso em prática para a nossa saúde mental. Bom, muito importante, muito obrigada pela tua resposta inicial. A gente vai seguir agora sobre a quarentena. Você falou que lá atrás, há um ano atrás, nós entramos em quarentena, isolamento social, e obrigatoriamente, por força da pandemia, mas naquela oportunidade nós tínhamos a esperança de que tudo aquilo, em médio ou um longo prazo, mas algo palpável, algo possível de identificar como um fim existisse. Agora nós estamos vivendo um isolamento, mais ou menos. Nós vivemos um pouco aqui em Lages, outros estados vivem em isolamento, quarentena, e tudo acaba se misturando e nós não temos de verdade uma perspectiva de fim. Nós estamos... ano passado a gente discutia, vai terminar em maio, não, agosto, não, setembro, novembro está melhor, e aí tal. Chegamos em janeiro, chegamos de fato em novembro mais ou menos, em dezembro começamos a ver uma perspectiva ruim. Bom, tudo isso para te perguntar se a quarentena e o isolamento de fato causam algum efeito maléfico para a saúde mental. Com certeza. Eu acho que se a gente pudesse perguntar para os participantes, mas de certa forma cada um pensando, acho que cada um vai identificar na sua vida vários fatores que chegaram em decorrência do isolamento, da quarentena, da mudança de rotina de cada um, né? Então, sim, nós somos seres de relações sociais, né? Isso já dizia o Freud em 1900, mais ou menos, né? Então, nos custa muito essa falta de contato físico. O próprio cuidar é algo que a gente faz muito com o toque, né? Aí pensando um pouco na relação e na dificuldade também dos profissionais de saúde nesse momento de atuação, né? Mas sim, o isolamento, a privação de contato, de socialização, de momentos de lazer, o que a gente percebe é que as responsabilidades continuaram, ainda que de um modo diferente e com limitações, mas aqueles momentos onde as pessoas conseguiriam recarregar as energias, fazer uma viagem, fazer um churrasco, encontrar os amigos,
de tudo isso, nós estamos privados há aproximadamente 1 ano. Então, sim, o nosso psiquismo está recebendo somente carga, e estamos com dificuldade de descarregar isso, né? Então, é bem importante esse momento a gente parar para pensar na nossa saúde mental, se for possível, considerar, sim, as sessões de terapia, seja de forma presencial ou remota, né? O nosso Conselho de Psicologia liberou que a gente faça atendimentos mediante um cadastro no conselho, né? Então, podemos fazer esse atendimento com segurança online. Pela minha prática, eu percebo que antigamente, antes da pandemia, eu tinha uma certa restrição de atender online. Então, como eu atendo bastante gente de fora de Lages, das regiões próximas, né? Campos Novos, Otacílio, Correia Pinto, curitibanos. Geralmente eu combinava com os meus pacientes que a gente fizesse sessões presenciais, mas também online. Mas as online só aconteceriam se as presenciais também acontecessem. E essa realidade mudou, né? Então, ao longo desse ano, eu consegui conhecer novos pacientes e fazer o tratamento, o acompanhamento deles somente via internet, né? E para o meu espanto, já que, como eu falei, a gente defende muito, a gente sabe na psicologia que essa questão física do social é muito importante, mas para o meu espanto, o acompanhamento tem surtido com bastante efeito, as pessoas têm tido resultado. Eu acho que isso também se dá, Patrícia, por conta da grande necessidade que a gente vê no momento dessas pessoas, né? Então, eu acho que as pessoas que nos procuram nesse momento, elas estão, de fato, com bastante dificuldade de lidar com questões do dia a dia, da mudança de rotina, desse estresse, dessa demanda e, como eu falei, né, dessa questão que estamos sobrecarregando e não estamos tendo tempo e condições para relaxar, para descansar, muitas vezes até dificuldade de fazer isso em casa. Eu não sei se você conhece, mas também está muito frequente a queixa de insônia, né? Eu acho que o pessoal que está participando aí da live também, se conseguir estender o pensamento para pessoas próximas, também, além de si, já deve ter ouvido isso. Então, o sono também tem apresentado bastante dificuldade em função dessa questão do isolamento, da pandemia. E a tendência é que a gente consiga equilibrar isso mediante um acompanhamento psicológico, quando necessário, um acompanhamento psiquiátrico e medicamentoso também, né? Isso o psicólogo pode avaliar, bem como o psiquiatra também pode avaliar, né? E a tendência é que quando a gente voltar à nossa rotina, sair deste novo normal, que não está muito normal, né? A gente consiga descarregar um pouco mais essa energia que está sendo tão prejudicial para a gente. Antes de você falar, eu já estava pensando na terapia como por vídeo, de forma telepresencial, como você disse, é um estado de necessidade. Uhum. E o nosso colega aqui da 9ª região, Felipe Calvé, ele fez o seguinte comentário que eu achei bastante importante. A terapia faz com que controlemos nossos pensamentos. Não podemos controlar o que acontece, mas a terapia nos ensina a controlar o que pensamos dos fatos. E isto faz toda a diferença. Com certeza. Né? Exatamente isso. Isso é o que eu sempre falo para os meus pacientes. E isso é Felipe? Calvé. Calvi? Calvé. Calvé. E isso, Calvé, muda tudo, né? A maneira que a gente olha para as situações muda tudo, né? Então, levando em consideração que os nossos pensamentos geram sentimentos, a maneira que a gente pensa também é muito importante. A maneira que a gente enxerga as situações, a maneira que a gente encara os problemas, tudo isso tem um reflexo no nosso corpo e, inclusive, na nossa imunidade, que está sendo tão fundamental nesse momento, né? Pois é. Então, vamos passar pelo seguinte. Enquanto a gente estava conversando sobre o roteiro e conversando sobre as perguntas da live, você chegou a me dizer que existem pouquíssimos trabalhos científicos, pouquíssimos artigos escritos a respeito dos efeitos maléficos ou dos efeitos, em geral,
da pandemia na saúde mental. Foi isso que você constatou? O que você pensa sobre isso? Isso, né? Essa noite eu até fiz uma busca, tentei ampliar, assim, o modo de procura para ver se, de repente, eu estava procurando de um jeito equivocado, mas sim, ainda temos pouquíssimos estudos que tragam, que evidenciem os impactos da quarentena e da saúde mental a longo prazo, né, em todo mundo, né, em brasileiros e em não brasileiros. Então, a gente ainda não pode calcular, enquanto tudo isso não acabar e enquanto esse longo prazo não chegar, a gente ainda não consegue calcular a magnitude de tudo isso, né? Conseguimos perceber hoje pela prática, né, que irritabilidade, ansiedade, depressão, insônia, tristeza, choro excessivo, raiva, também tem acontecido muito dificuldade de relacionamentos interpessoais, inclusive em trabalho e questões familiares. Então, estes são os pontos em que a psicologia, neste momento, está tentando atuar com maior intensidade. Porém, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos, a gente não consegue pensar os impactos que tudo isso que a gente está vivendo vai trazer, principalmente nas crianças e adolescentes, né? Você acredita, então, que estejam ocorrendo problemas psicológicos, psiquiatras novos, em razão da pandemia, se eu assim posso dizer, desculpa se eu estiver usando uma terminologia errada, e também agravamentos de situações pré-existentes que Isso. pode ser que estivessem sendo controladas, né? Isso. Então, tanto agravamento de situações que já existiam, como questões que não eram identificadas, mas já davam algum sinal. Ali por uma questão de personalidade, por uma questão de desenvolvimento humano, digamos assim, né? Então, sim, essas questões elas têm aparecido com maior frequência, facilitadas pela pandemia. E você poderia indicar, até pela demanda que chega a você e pelos casos que você tem, se existe uma maior recorrência ou existe uma maior incidência de problemas, de efeitos da pandemia na saúde mental de mulheres do que de homens? Ou isso é algo que se está discutindo ainda, incipiente por aqui? Então, eu encontrei um artigo da Unicamp que trazia essa questão, que trazia que os mais atingidos até o momento são as mulheres e as crianças e adolescentes. O viés que esse artigo apontava era para o fato da carga horária e que a mulher tem, né? Que não é só o trabalho, é a casa, é filhos, é marido, né? Assim, as mulheres já naturalmente têm uma carga horária bem mais extensa do que os homens. E sim, se a gente parar para pensar pela prática, embora eu esteja vendo nos últimos anos um avanço bem positivo, o meu consultório hoje eu tenho atendido bastante pessoas do sexo masculino, mas sim, a grande maioria ainda é do sexo feminino. Então, eu percebo, Patrícia, que os homens estão também nesse momento de revolução, de parar para perceber, eu acho que é uma questão cultural mesmo, né? De Sim. permitir que os sentimentos venham à tona. Eu acho que as mulheres têm fama, desde pequenas, de serem sentimentais, né? De ter mais espaço para esses sentimentos. E os homens, muitas vezes, não, né? Então, nos últimos 5 anos, eu penso que isso tem mudado com bastante força. E eu acho que a cada vez mais a gente vai estar mais próximo de equilibrar tudo isso. E em relação, assim, nós temos um sentimento, hoje em dia, de que a possibilidade de morte é muito próxima, né? Seja a nossa ou seja de um ente querido. Essa proximidade da sensação, saber que todos vamos morrer, todos sabemos, mas essa proximidade causa um certo pavor. Bom, paralelamente a isso, nós temos também uma grande parcela da população que está preocupada com a manutenção da sua renda.
está preocupada seriamente, fortemente com a sobrevivência. E essa parcela da população, na maior parte das vezes, não tem acesso a tratamentos psiquiátricos, psicológicos. Você pensa que essa parcela da população também está mais fortemente afetada sobre o aspecto de saúde mental em razão da pandemia? Sim, com certeza. Isso também é o que os estudos mostram, né? Que as pessoas em vulnerabilidade, e aí a gente leva em consideração o conceito da Organização Mundial de Saúde, né? Que saúde não é só o bem-estar psicológico, mas ele também é uma questão econômica. Então, pensando por esse viés, sim, essas pessoas estão sendo mais prejudicadas. Também tem estudos que mostram que as comunidades de periferia têm um número maior de pessoas contaminadas pelo vírus, né? Por conta da proximidade, por conta da dificuldade, às vezes, de acesso à higiene, né? Então, sim, tem grandes questões que são bem importantes e essa questão do acesso, né? Então, veja, hoje, grande parte dos atendimentos que eu estou fazendo são online, né? Para não dizer 99%. Essas pessoas dificilmente teriam esse acesso se não for aí pensado, e sim, eu acho que é necessário, a nível governamental, a gente pensar na saúde mental de todos os brasileiros, pensado uma estratégia, né, que essas pessoas possam acessar, então, psicólogos e trabalhar essas questões emocionais, porque tanto quanto a gente, eles também estão em sofrimento. Bom, outro ponto. Esse me causa agonia assim, extrema nos últimos tempos. Mitos, fake news, vídeos falsos, falsas medicações, promessas falsas de cura. Isso tudo causa uma ansiedade, porque a princípio você olha o vídeo e fala: opa, tá melhorando, opa, vai dar boa. Ai, né? E aos poucos você vai ficando até calejado com aqueles vídeos. Isso também, eu estou dizendo em relação a um sentimento meu. Isso daí você pensa, essas falsas medicações, esses falsos tratamentos, essas fake news, também são capazes de agravar as questões psicológicas de saúde mental? Sim, com certeza, e é o que os estudos têm mostrado recentemente, eu vi ainda essa semana um estudo sobre isso, né? Então, assim, eu acho que vale a gente fazer a reflexão, Patrícia, de que estamos diante de uma doença onde a cura, teoricamente, é através da vacina. E estamos privados disso, independentemente do acesso de condições financeiras, de onde moramos, se moramos em capitais, se não moramos em capitais, né? Então, tudo isso, com certeza, acaba contribuindo muito para darmos atenção, e a gente tem uma busca interna incessante de querer resolver isso, de querer acreditar naquele vídeo, de ter esperança que aquele remédio vai dar certo, porque a gente não se conforma que estamos há um ano com uma doença onde o mundo inteiro está pesquisando e buscando cura e a gente ainda está nessa situação, né? Então, é um momento que a gente precisa estar muito atento, mas falando em saúde mental, o que tem se recomendado atualmente é que as pessoas tenham 1, 2 fontes de acesso de suas confianças, preferencialmente fontes, né, científicas, né, onde elas possam procurar e tirar suas dúvidas e se informar. Eu acho que a informação, a gente deve ter ela como aliado, sim, nesse momento, mas demais ela pode ser prejudicial, né? Então, se a gente parar para perceber, a gente recebe, vamos pensar no WhatsApp mesmo, né? Um grupo a gente recebe que tal medicamento cura. No outro, a gente recebe um outro artigo dizendo que aquele medicamento não cura e que faz mal e que pode matar. Então, assim, como é que fica o nosso emocional no meio disso tudo? Né? Então, a gente está um outro sentimento muito recorrente nesse momento, e também em virtude de tudo isso, de tanta descarga de informação que estamos tendo, é confusão mental, né? Então, a gente às vezes já não sabe mais,
eu não sei se eu li isso, eu não sei se alguém me contou, eu não sei se eu vivi, eu não me lembro de onde que isso apareceu, né? Então a gente às vezes se perde no nosso raciocínio mesmo, em virtude de tanta informação. E eu vou só registrar um comentário aqui da advogada aqui de lá, de doutora Juliane Petri, sobre a pergunta que você respondeu anteriormente a respeito das pessoas em situação de vulnerabilidade. Ela diz assim, infelizmente ainda ouvimos que estamos todos no mesmo barco. E, de fato, doutora Juliane e Carol, e infelizmente não estamos, porque as condições financeiras de cada um hoje, na época da pandemia, elas são cruciais, inclusive para o tratamento da saúde mental, não é, Carol? Sim, sim. Por isso que a gente tem que pensar, né, e exigir dos nossos governantes uma estratégia que as pessoas de maior vulnerabilidade tenham acesso a isso, né? Porque eu acho que é uma bandeira que todos nós temos que levantar, né? Porque tanto quanto a gente, como eu falei, todos estamos em sofrimento, né? O sofrimento, sim, está no mesmo barco, mas como lidar com ele, infelizmente, é uma questão bem diferenciada. E eu achei bastante importante você fazer referência a demandarmos isso dos nossos governantes. Embora já esteja bastante difícil demandarmos a vacina para todos e todas, nós não podemos esquecer da saúde mental. Porque é um fato, né, Patrícia? O que se estima hoje é que 1/3 da população vai ter problemas em decorrência da pandemia, do isolamento, vai ter problemas de saúde mental. Então, assim, por mais que a situação, e vamos pensando pelo melhor viés, né? O viés mais positivo de que daqui a um ano, de repente, estaremos todos vacinados, ainda vamos colher os resquícios desse período que a gente está vivendo. Carol, eu vou te fazer uma pergunta que veio aqui agora de uma pessoa que nos ouve, que é um juiz do trabalho, Leonardo Vandelli. Ele pergunta o seguinte, eu achei a pergunta interessantíssima, por isso que eu vou pular as demais e vou fazer para você. Pular não, né? Eu vou colocar no meio das demais. Qual o papel do trabalho, se é positivo ou negativo para a saúde mental na pandemia? Ou seja, eu trabalhar positivo ou negativo durante a pandemia? Então, pensando também pelo viés da saúde mental, quanto mais próximo pudermos continuar da nossa rotina, e aí isso inclui as demandas de trabalho, mais saudáveis emocionalmente nós vamos estar, né? Salvo casos em que existe algum problema, né? Ou até mesmo algum adoecimento em virtude do trabalho, que também sabemos que existe, mas em se tratando de pandemia, sim, o ideal é que a gente mantenha a vida neste novo normal o mais próximo da que a gente tinha antes, e isso com certeza vai contribuir para o nosso psicológico, para a nossa psique. É difícil, né? Mas tentamos, né? Bom, partindo para outra pergunta, a gente vai chegar agora, daqui a pouco, num comentário que o Felipe Calvé fez, que eu também achei sensacional, e depois eu vou fazer aqui. As pessoas que tiveram ou têm Covid, né? Aquelas que precisaram de internação por mais longo tempo, ou que não precisaram, ou seja, aquelas pessoas que sobreviveram. Quais são os aspectos, qual o impacto na saúde mental dessas pessoas? Tem duas questões bem importantes que eu acho que a gente poderia contribuir nesse momento. Uma está sendo bem comum o diagnóstico do transtorno de estresse pós-traumático, né, para essas pessoas. Então, por conta principalmente dos procedimentos invasivos, da hospitalização, do distanciamento, né, em virtude de não poder, mesmo estando em enfermaria, não poder
ter visita de familiares, por quanto tempo essas pessoas estão ficando distantes. Então, sim, isso está trazendo à tona vários sentimentos e causando, de fato, traumas nessas pessoas, né? Na grande maioria delas. Isso tudo, Patrícia, vai depender do que a gente chama de mundo interno de cada um. Então, cada um tem uma estrutura interna, né? Algumas pessoas adoecem psicossomaticamente de acordo com a sua estrutura interna, né? De acordo com a sua força interna, de acordo com a sua qualidade de saúde mental. Acho que fica mais fácil se a gente falar assim, né? Então, quando essas pessoas submetem os seus psicológicos, a sua psique, a situações, né, de extrema dor e sofrimento, né? Por exemplo, um médico chegar e dizer, eu vou ter que te entubar. Né? Eu acho que esse é um dos momentos mais difíceis de todo esse processo, né? Porque ninguém pode garantir que essa intubação vai voltar, né? Então, eu acho que por estarmos de frente com situações como essa, esses traumas têm aparecido de maneira bastante evidente. E um outro ponto que eu acho importante também a gente ressaltar é que também está sendo estudado a síndrome pós-Covid. Né? E na síndrome pós-Covid, aí incluímos não somente pessoas que foram hospitalizadas, mas pessoas que tiveram até mesmo quadros mais leves e que a longo prazo ainda têm sintomas do Covid no seu dia a dia, né? E aí esses sintomas acabam, né, um cansaço, uma fadiga, uma dor, uma tosse. Isso a longo prazo aí foi estudado aproximadamente 6 meses, isso também contribui muito para efeito negativo na nossa saúde mental. E quanto aos profissionais de saúde? Já chegou-se a ver? Esses são os mais prejudicados nesse momento em que estamos vivendo, né? Porque eles estão há 1 ano sem parada nesta situação, né? Ela deve estar participando da live, ela me disse que participaria, mas eu tenho uma paciente que trabalha na UTI Covid em Florianópolis, né? E ela me diz assim, a gente é preparado para lidar com a perda, a gente é preparado para lidar com a morte, mas ninguém nunca nos preparou para lidar com 5, 6, 7 óbitos em um dia. Né? Então, essas pessoas estão, sim, se deparando também com situações que são bastante novas e isso está exigindo muito, né, da saúde mental deles. Então, o que a gente percebe nos profissionais de saúde é uma estafa mental mesmo, né, e uma onda de burnout aí, de síndrome de burnout que tá começando a aparecer. Isso você fala em relação aos profissionais de saúde que estão na linha de frente, né? Todos. Mas também, é isso que eu ia dizer, também tem os profissionais de saúde como você, que embora não esteja dentro de um hospital, também está tratando psicologicamente os seus pacientes. É um sentimento de estafa, de estresse. Isso? Com certeza. E assim, né? Eu acho que em maior e menor intensidade, eu acho que talvez a gente possa pensar por esse lado, né? Entre os profissionais da linha de frente, entre os profissionais que, por exemplo, estão fazendo atendimento online, como eu, a gente também está sendo levado a pensar e sentir sentimentos que são muito novos, né? Então, a gente, embora tenhamos a técnica ali da graduação e de pós-graduação e de mestrado, a gente não consegue se blindar do sofrimento, né? O sofrimento, ele é algo que transpassa e eu ouso dizer que é isso que nos faz diferente, inclusive, enquanto profissionais da saúde. Quando a dor do outro nos toca de alguma forma, né? Então, sim, em maior ou em menor proporção, todos estamos sendo afetados. Ansiedade e depressão podem vir em decorrência da pandemia ou podem ser questões pré-existentes. Elas existem em crianças e adolescentes? Como é que os pais podem lidar com isso? Sim, a ansiedade e depressão também é visível ou diagnosticável, né, na infância e na adolescência.
A depressão é mais comum entre 6 e 11 anos. Já a ansiedade, Patrícia, a gente vê desde bebês, assim, sintomas como não dormir, não querer comer, ter dificuldade, né, da introdução alimentar. Então, tudo isso a gente já pode ir percebendo como sintomas, né, de uma ansiedade ou de uma depressão. Falando em diagnóstico, aí é uma questão que necessitaria, né, de uma avaliação de um psicólogo ou de um psiquiatra, porque aí a gente precisa cumprir rigorosamente todos os pontos do nosso Código Internacional de Doenças, né? Mas sim, a gente está vendo, em virtude da pandemia, principalmente a questão da ansiedade em crianças de uma maneira bastante exacerbada. Então, Falhou um pouco. Se vocês puderem me ajudar. oi? Cortou? Carol, você falhou um pouco, parou ali, nós vemos a ansiedade, aí voltou em roer as unhas. Se você puder complementar. Certo. Então, eu estava dizendo que a gente está percebendo bastante em crianças e adolescentes sintomas de ansiedade e depressão que merecem atenção, né? Enquanto eles são sintomas, não necessariamente eles vão virar um diagnóstico, né? Se a gente intervir com agilidade, digamos assim, né? Por isso é importante a gente não ignorar aquilo que a gente percebe tanto em nós adultos quanto os pais nas crianças e nos adolescentes, né? A gente mais ou menos conhece o comportamento dos nossos familiares. Então, percebendo que existe algo diferente, percebendo que aquele familiar tá um pouco mais fechado, tá um pouco chorando mais, ou tá muito eufórico, ou tá gastando muito, né? Percebendo essas coisas, é importante a gente dar um toque e solicitar, sim, uma avaliação de um profissional de saúde. Eu acho que não estamos em um momento onde, aliás, nunca estamos em um momento onde a nossa saúde mental é ignorada, mas, sobretudo, neste momento, isso está sendo fundamental. Carol, tem uma outra pergunta aqui que vem de você, muito mais conciliador, que é uma colega nossa, uma juíza da Matra 19 de Alagoas, que agora, de novo, eu esqueci o nome dela, peço desculpas e peço que ela coloque aqui no chat. Ela tem um Instagram, um perfil que se chama Você Muito Mais Conciliador. Ela fala sobre, especificamente, o caso de juízes e juízas do trabalho, que nós estamos vivendo o dia inteiro em audiências telepresenciais, contatos por WhatsApp, e temos uma fadiga imensa desse contato online. Isso também causa problemas de saúde mental. Sim, inclusive estamos incluindo no Código Internacional de Doenças novas nomenclaturas a respeito disso, né? É comum é comum não, né? Atualmente a gente está falando muito pelos grupos grupos de estudos da psicologia em Zoom Fati, que é justamente isso, assim, aí seria uma doença já causada por conta dessa estafa mental de telas, né? Então, a gente tem reunião pelo Zoom, a gente tem reunião pelo Google Meet, depois a gente tem que fazer as relatórios, enfim, vocês juízes, muito mais, né? Então, estando o tempo todo entre as telas, aí finaliza o trabalho, o que temos de lazer vamos assistir uma televisão, vou ler um livro, muitas vezes até online. Então, sim, estamos cansados mentalmente, isso não contribui muito para o nosso descanso, para o nosso descanso neurológico. Então, nesse sentido, é importante a gente levar em consideração que uma alimentação saudável, exercício físico, pode e é muito importante para contribuir nesse momento que a gente está passando. A nossa colega da Matra 19, que é Alagoas, se chama Cassandra. Ela colocou aqui. Obrigada, Cassandra, e desculpa ter esquecido o seu nome. Obrigada pela pergunta, Cassandra. O desembargador José Ernesto Manzi, ele colocou o seguinte: tema instigante. Tudo que nos tira do nosso ponto de conforto, do hábito, provoca mudanças. Numa época de interação social constante
e quase ininterrupta, embora estejamos em isolamento, né? Recolher-se e distanciar-se provoca, aí ele continua aqui, tanto a necessidade de readaptação do outro, como enfrentamento mais, olha, mais temido por nós mesmos. Ou seja, ele acaba dizendo que é um assunto interessante e que tanto o distanciamento social como os meios de interação social que se dão pelas redes sociais causam efeitos maléficos. Enfrentar nossos próprios demônios nos leva tanto a patologias, e aí ele continua, e vai aqui, quanto ao começo da cura, pelo autoconhecimento, mas é uma verdadeira catarse, a qual muitos sucumbem antes da travessia. Muito obrigada, Manzi. Eu li de uma forma um pouco truncada, mas eu acho que deu para entender, não é, Carol? Deu sim para entender. Eu concordo com o que ele falou, né? Eu acho que se abrir e para se entender o nosso emocional, é um ato de muita coragem, né? Ninguém gosta de mexer naquilo que dói, né? E muitas vezes o que a gente faz na terapia é isso, né? A gente tem que olhar, mas um olhar com carinho, um olhar com cuidado, um olhar com calma, um olhar com tempo, né? E com empatia para aquela ferida, para aquela dor, para aquele sentimento e pensar, bom, estamos de frente a isso, o que a gente pode fazer com relação a isso? Quais são os teus limites, né? Então, até onde a gente pode ir pensando em curar essa ferida. E voltando das crianças e os adolescentes, esse longo período longe das escolas, com certeza, tem efeitos na saúde mental. Antes de eu te fazer a pergunta final, antes de fazer a pergunta, eu vou ler um comentário do nosso Felipe Calvé, nosso colega Felipe Calvé. Nosso também, porque é bastante meu amigo. Tá. Para as crianças sem escola e com rotina alterada, sendo muito mais difícil. Os adolescentes têm a sensação de estarem perdendo um período importante da vida. Embora eles não tenham... O que eu tenho sentido? Embora eles não tenham uma consciência muito grande, eles têm um sentimento disso. Você pensa que isso vai causar algum malefício muito grande no futuro? Então, o que a Sociedade Brasileira, né, inclusive a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda, né, é que os pais minimamente informem as crianças sobre o que está acontecendo, né, para que elas não criem fantasias sobre esse período, né, então, fantasias até piores, né, de um terror maior do que a gente já vive. Então, o que eu costumo orientar aos pais que eu presto atendimento? Se eles fizerem perguntas, a gente deve tentar responder da maneira mais clara possível. Não precisamos dar grandes detalhes. Às vezes é os detalhes que acabam sendo mais pesados. Mas sim, se eles solicitam a informação e de uma maneira até, como frisa a Sociedade Brasileira de Pediatria, é importante que a gente situe eles do que está acontecendo, né? Então, eu vejo, eu estou fazendo alguns atendimentos e a gente até teve que se reinventar nesse processo de crianças e adolescentes também online, algo que é completamente novo. Porque o trabalho... Difícil, né? Completamente difícil, porque o trabalho com crianças e adolescentes, a criança e o adolescente, ela não senta na poltrona na minha frente e estabelece um diálogo com tranquilidade como o adulto que nos procura faz, né? Então, o trabalho com a criança e com o adolescente é através da ludoterapia, é através da brincadeira. Então, a gente conseguir estabelecer essa conexão e esse afeto através das telas está sendo algo muito novo para todos nós. Então, eu na semana passada, fiz com um paciente de 8 anos, ele desenhou para mim, nós fomos desenhando juntos, eu da minha casa e ele da casa dele, por ideia dele, um super-herói anti-Covid. Né? E aí eu achei o máximo, que eu falei, tá, mas o que esse super-herói tem que ter, né? Não pode encostar no amigo,
tem que usar álcool em gel, tem que usar máscara, tem que lavar as mãos, não pode ficar sem máscara na escola. Então, ele explicou assim detalhadamente. E se a gente for pensar, todas as pessoas que estão conseguindo fazer isso realmente são super-heróis, né? E sim, as crianças estão tendo um impacto muito grande, principalmente as menores, sabe, Patrícia? Porque a questão da socialização, por uma questão de desenvolvimento neurológico mesmo, eles estão muito propensos a isso ali de 3 a 8 anos. Então, as crianças que estão sendo privadas disso nesse momento, a gente não consegue prever qual é o impacto, né? Vamos pensar que a socialização é importante no sentido de empatia, né? No sentido de esperar a sua vez, no sentido de contribuir com o outro, né? De poder ajudar o outro, né? Então, todas essas questões a escola trabalhava. E aí, Sim. através da internet, por aula remota, isso tá bem mais dificultoso. E a dificuldade dos adolescentes que eles têm de interação com para a gente já é complicado, né? De uma interação com telepresencial, prestar atenção numa reunião. Ou então em outras demandas que se apresentam. Para um adolescente que está em sala de aula já é difícil prestar atenção, imagine no telepresencial. E esse sentimento de perda é bastante grande, eu vejo aqui na minha casa, porque eu sinto em relação ao meu filho que a todo momento ele está sentindo que ele está perdendo momentos da vida dele. E a gente não tem uma expectativa de um futuro, de um fim próximo, né? Isso é bastante sofrido. Sim, e às vezes eles nos trazem questões que cortam o nosso coração e a gente realmente não tem o que dizer, né? E eu acho que nesses momentos é importante dizer assim, eu entendo o que você está falando, meu filho, eu entendo o que você está sentindo e eu não tenho nesse momento resposta para a tua pergunta. Eu vou pensar e se eu encontrar uma resposta, a gente vai conversar de novo. Né? Porque a gente não tem resposta para tudo isso, né? Cada um está vivendo de um jeito completamente diferente, sentindo coisas que são bastante diferentes também, né? E sim, eles estão sendo privados de momentos de lazer, de momentos de interação social, que com certeza estão fazendo bastante falta. Sim, e você fala para nós dizermos para eles, nesse momento eu não tenho resposta, acontece que eles sempre acham que a gente vai ter uma resposta, uma solução para tudo, né? Sim, mas é por isso que eu acho que é importante, né? Eu acho que é importante a gente mostrar para os filhos que a gente também não tem resposta de tudo. Né? Que a gente está aqui para cuidar, que a gente está aqui para proteger, que a gente está aqui para tentar sempre o melhor para eles, mas que a gente não pode muitas vezes evitar de adoecer, que a gente não pode muitas vezes, por mais que queira evitar um sofrimento, uma briga familiar, né? Uma dor que seja causada às vezes até no meio familiar, né? Eu acho que, enquanto pais e mães, esse desejo de que os filhos não sofram é diário, né? E com a pandemia, isso está acontecendo todos os dias. A gente acaba vendo esse sofrimento todos os dias. Então, trazer eles um pouco para o nosso mundo de adultos, de que não temos resposta para tudo, pode ser uma oportunidade nesse momento. Carol, uma das perguntas que veio por meio de colegas ou pelo Instagram. O que eu sinto quando eu tenho ansiedade e depressão, que são os efeitos da pandemia na saúde mental? O que eu devo fazer? E mais importante, quando eu sei que é a hora de buscar ajuda? Excelente pergunta. Então, os sintomas mais característicos de uma crise de ansiedade ou de ansiedade é suor excessivo, taquicardia, agitação, choro excessivo, raiva, tristeza, insônia. Todos esses são sintomas de ansiedade. Um sintoma não significa, como eu já falei, um diagnóstico de ansiedade. Então, é importante que ao identificar estes sintomas, e o que a gente percebe, juntando com o que eu falei inicialmente, que a ansiedade ela é protetora na nossa vida, o que diferencia
é o grau e o quanto ela está atrapalhando a nossa rotina, o nosso dia a dia. É a isso que a gente tem que estar bastante atento. Então, percebendo que qualquer um destes sintomas que eu falei pode vir a estar atrapalhando o dia a dia, atrapalhando a minha rotina, me sinto sem energia, com sono demais ou com sono de menos, comendo demais ou comendo de menos, roendo unhas, pernas agitadas. Ai, tô sentindo uma coisa que eu não sei o que que é, tô sentindo uma coisa que eu não sei o que que é. Parece que vai acontecer alguma coisa, parece que vai acontecer alguma coisa e eu não sei dizer o que é. Então, esses exemplos a gente está ouvindo muito todos os dias nesse período e todos eles merecem atenção e eu diria que a avaliação de um profissional. E agora mesmo, porque estamos completando 1 hora, foi muito bom. Eu te agradeço muito, vou te agradecer de novo depois. Passou muito rápido, os esclarecimentos foram muitíssimo importantes. E eu quero saber o que a gente pode fazer para lidar melhor com esses problemas que estamos tendo de saúde mental durante a pandemia. O que a gente pode fazer para evitar o adoecimento? Excelente, excelente pergunta. Tudo que a gente pode fazer nesse momento começando pelo que todos os médicos falam, né? Se alimentar bem, dormir bem, tomar bastante líquido, se exercitar. E da parte da saúde mental, eu diria especificamente que relaxar, tá? Aí é uma questão de criatividade e de gosto de cada um, né? Mas alguns exemplos que eu posso citar. Ler um livro físico, preferencialmente que não seja através das telas. Tomar um chá bem gostoso. Tem algo que a gente chama que também está sendo bastante utilizado nesse momento, que as pessoas depois podem, especificamente as que estão com dificuldade com relação ao sono, podem procurar na internet, no Google e já colocar em prática, que se chama higiene do sono, que são passos que a gente pode ir fazendo para mostrar para o nosso relógio biológico que temos um horário para dormir, um horário para acordar, porque aí tem uma questão hormonal que influencia em vários aspectos, inclusive o humor, né? Então, dormir, acordar no mesmo horário também é muito importante. O exercício físico, meditação para quem souber. Quem não souber, a gente tem vários aplicativos de meditação guiada, inclusive no YouTube, né? É de fácil acesso. É bem importante, Patrícia, principalmente para o pessoal que mantém a rotina de trabalho, várias pequenas pausas durante o dia. Então, assim, eu vou parar agora e vou tomar uma água, eu vou parar agora para ir ao banheiro, eu vou parar agora para me alongar. Então, várias pequenas paradas também contribuem para que a gente não fique acumulando, a gente consiga cortar esse ciclo, né? Tem ali alguns minutos de relaxamento, respiração é muito importante também, né? Aí pelo viés da meditação, se a gente só parar, colocar a mão no abdômen e ficar percebendo a nossa respiração, tanto inspirar quanto expirar, isso já é considerado uma ferramenta de meditação e é bastante importante para esse momento também. Eu acho que também pode contribuir. Eu vou dizer para você e para todos e todas que nos ouvem o que eu passei a fazer. E não foi no início da pandemia, é agora, nos últimos tempos, com mais intensidade. Por um aplicativo desses, eu estou fazendo meditação, aos poucos, um dia por vez, cumprir 5 minutos num dia, daí depois 7, depois 10. E no dia que você não conseguir fazer ou que você não quiser fazer, tá tudo bem, faz parte, né? Exato. É um autoacolhimento. E também passei a tentar voltar a correr, né? Estabeleci como meta um desafio para mim mesma, de voltar a correr, fazer 5, daqui a pouco 10 quilômetros. O dia que eu não quero fazer também, tá tudo bem. E é um sentimento de acolhimento. Exato. Que eu estou tentando fazer. É isso que você falou. Eu acho que todo mundo, nesse momento, deve olhar para si e procurar uma forma de se abraçar.
né? E quando eu falo se abraçar, é procurar fazer coisas que gosta, visando momentos de relaxamento no seu dia a dia, né? Então, não somente o horário que a gente toma banho, vai dormir, a gente pode fazer isso por nós em outros momentos também do nosso dia a dia, né? Vou preparar um chá gostoso para mim, agora Sim. vou prestar atenção nesse momento da minha refeição com a minha família, né? Agora eu quero muito assistir uma novela, então essas pequenas coisas, ainda que não da forma da socialização, mas são descargas da nossa psique e assim a gente tenta minimamente equilibrar e voltar a como deveríamos estar. E essa inspiração em correr, eu faço aqui a Ângela Ribeiro, que eu acho que não está na live, Dani Bertacchini e também a Andréa Passold, que é juíza do trabalho, as três são juízas do trabalho, mas a Andréa Passold especificamente porque ela tem um podcast que se chama Drops de Direito do Trabalho, em que ela começa assim: oi, povo do direito do trabalho. E eu adoro aquele início dela, eu acho maravilhoso. E volta e meia eu estou correndo ou tentando caminhar e correr junto e estou ouvindo ela, e ela traz algumas ideias muito importantes para mim. Que legal. Eu escuto Carol, bastante, Patrícia, que a corrida é imediato o benefício na saúde mental, né? Então, que legal que você está fazendo isso. Acho que com certeza você está se cuidando com carinho. a ideia é que a sensação que eu tenho assim é que você vai correndo, aí vai saindo um problema daqui, Ai, vai que legal. saindo outro, vai saindo. Você pode assim, eu não consigo correr, não tem problema. Eu no meu início, no meu retorno, eu também não conseguia. Aí você vai, caminha um pouco mais rápido e você vai se impondo alguns desafios e você vai se ambientando e tentando ouvir alguma coisa que te faça bem durante a caminhada. Ou a Excelente. corrida. E o importante é que nesse momento a gente encontre o que tira os nossos problemas, né? O que nos deixa mais leve, ou como eu tentei, né, exemplificar, que a gente se sinta mais relaxado. Eu acho que esse é o objetivo em comum de tudo isso que a gente falou. E cada um encontra seu caminho, né? Sim, Bom, sim. é. Bom, Carol, eu te agradeço muitíssimo. Já completamos 1 hora. Eu quero te dar a palavra, enfim, para as suas considerações finais. De novo, agradecendo do fundo do meu coração. A sua live foi muitíssimo importante. Ela vai ficar gravada no Instagram da Matra 12. E muitos dos que nos ouviram aqui, com certeza, em suas palavras, se inspiraram. A palavra está contigo, então. Eu que agradeço o convite, Patrícia. Eu acho que eu me sinto muito feliz e honrada em poder contribuir um pouquinho nesse momento onde eu sei que todos os brasileiros estão, né, com essa questão emocional e de saúde mental, sim, de certa forma abalada, né? Então, agradeço a oportunidade de estar aqui, onde a gente conseguiu acessar várias pessoas. Espero que um pouquinho do que a gente conversou tenha afetado positivamente cada um, né? Me coloco à disposição para esclarecimento, se alguém quiser entrar em contato comigo. Se eu puder contribuir de alguma forma, eu estou disponível, né? E eu acho que eu gostaria de deixar, assim, de mensagem nesse momento é que o medo, que é um sentimento que a gente está sentindo agora, a gente tem que estar atento para o medo que protege e para o medo que paralisa, né? Então, o medo que protege, ok, mas o medo que paralisa, a gente tem que estar atento, né? Então, se percebam, andem com esse espelho que eu exemplifiquei, se percebendo e vendo que existe algo de diferente em você. Procure um profissional de saúde mental, faça uma avaliação, não ignore o que você está sentindo, né? Não ache que você tem toda a força do mundo, porque todos nós estamos passando pela mesma situação e em maior ou menor escala, todos nós estamos com algum sofrimento. Então, existem profissionais habilitados, extremamente capacitados para auxiliar nesse momento, para cuidar do seu sofrimento com carinho, com atenção, com empatia. E juntos a gente vai chegar a enxergar essa luz no fim do túnel.
eu vou encerrar aqui te agradecendo de novo. E essa live de hoje é em homenagem a um médico daqui de Lages, Suzin, que faleceu hoje, e ele de Covid, e com certeza ele está em outro plano e estará em outro plano em bem pouco tempo, trazendo a luz dele para todos, porque ele trouxe para todo mundo aqui. Tá? Com certeza. Obrigada por lembrar, Patrícia. Eu falo disso dele porque ele me ajudou bastante. Ai, que legal. Ele sempre falou, corre, não, nada disso, vamos correr, vamos pensar em outras coisas, vamos fazer uma vida melhor. Então, é uma grande perda, mas eu tenho certeza que ele está em outro campo, em breve, abençoando todos que estiverem num plano, em outro plano e ajudando todos eles lá, tal como ele fez aqui conosco. Desculpa ter me emocionado. Imagina. E obrigada. Tá difícil de a gente não se emocionar atualmente, né? Tá bem difícil para todo mundo. Mas gostei que você lembrou, Patrícia, com certeza um profissional que contribuiu muito para nossa cidade e vai fazer uma grande falta. E sempre foi um grande super-homem, né? Sim, verdade, verdade. Então, um beijão para você e qualquer coisa eu estou à disposição. Tá bom, um beijo para todos e todas. Muito obrigada, Carol. Um beijo a todos.